Muito bem, vamos continuar aqui a nossa gravação e nós paramos neste ponto, ainda no ensino diante da resistência. Eu quero destacar aqui essa frase: falava mal do caminho ou do caminho. Então a grande pergunta aqui que fica aqui no ponto 4 é por que eles eram chamados de o caminho? Então os cristãos aqui, eles em Atos 19, versículo 9, eles eram chamados de Odos, o caminho. Essa expressão ela aparece também em Atos dos Apóstolos 2:9, 18, 25, 26 e os demais capítulos aqui. Então isso tem um significado muito importante para o cristianismo, porque o cristianismo primitivo, ele não era apenas um conjunto de doutrinas sistemáticas, mas acima de tudo era um caminho que deveria o quê? Ser percorrido. Então isso aqui faz uma grande conexão com João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu deixo uma reflexão. Portanto, seguir o caminho significa pertencer a Cristo e viver debaixo do seu senhorio. Então, por isso eles eram chamados de no caminho, de o caminho, melhor dizendo. Então, os cristãos foram chamados de cristãos lá mais na frente, pra, mais detalhadamente na cidade de Antioquia. Ele é chamado de cristão, mas até então eles eram chamados de o caminho, tá? Então, o evangelho, ele, ele vai proporcionar no caminho de algumas pessoas mudanças, transformações. Então, Paulo aqui agora, diante da resistência, ele vai mudar algumas estratégias, né? Ele muda o seu foco de trabalho. Então, Paulo ele começa a pregar em um certo ambiente, mas aquilo começa a prejudicar. E Paulo agora toma uma decisão estratégica. O que ele faz? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9 ainda, a expressão diz que ele sai da sinagoga e ele leva consigo alguns discípulos e agora ele passa a ensinar na escola de Tirano. Então, é, isso não quer dizer que ele desiste da sua missão, mas ele continua pregando a sua palavra, a palavra do Senhor, em um outro ambiente estratégico. Então, Paulo ele tem aqui um discernimento, Deus dá um discernimento ao apóstolo Paulo, e ele vai ministrar agora em outro ambiente, né, em outro local, para que o evangelho venha a avançar, cair numa terra fértil, cair numa terra onde possa produzir, tá? Então, e diante disso, diante desse entendimento do apóstolo Paulo, uma grande lição nós entendemos aqui que esse texto ele vai nos mostrar por quê. A questão da perseverança, né? Perseverar não significa insistir eternamente no mesmo método, numa mesma estratégia, muito pelo contrário. A perseverança, às vezes a gente precisa mudar algumas estratégias. A mensagem é a mesma, a palavra, a doutrina bíblica, ela precisa ser a mesma, mas as estratégias podem ser mudadas, podem ser transformadas. Então, e agora aqui nós entramos no terceiro ponto, na escola de Trajano. Então, na escola de Trajano, o que que nós temos? Nós temos uma formação sólida. Então, o terceiro ponto aqui é formação sólida que transforma uma região inteira. Então, veja bem aqui, já está até frisado aqui. O apóstolo Paulo, agora, quando muda sua estratégia, ele vai para a escola de Trajano, não, de Tirano, né? Ele vai para essa escola
aonde Paulo ele passa a ensinar a palavra, aonde ele passa a mostrar a palavra de forma mais pedagógica. Então ele vai ensinar diariamente. Então Paulo ele vai dedicar um tempo em disciplina, em profundidade na formação aqui de novos discípulos. Veja que o historiador Lucas ele frisa a palavra aqui, até deixei frisado aqui, diariamente, ou seja, Paulo ele compreende que discípulos maduros não são formados apenas por algumas experiências momentâneas, então precisa de quê? De tempo, precisa de uma palavra mais consolidada, uma palavra mais profunda, para quê? Para que discípulos realmente verdadeiros, formados com raízes profundas. Então a palavra ela vai trazer essa raiz profunda na vida dos discípulos, né? Os novos discípulos ali. Então, era necessário um tempo de ensino, de correção, perguntas, respostas, exposição constante da palavra. Tudo isso leva tempo. Então, por quê? Porque o avivamento ele pode começar em um momento, em um instante. Mas o discípulo ou o discipulado exige um tempo, exige uma formação, exige uma pedagogia. Então, Paulo ele vai entender esse processo aí de tempo para ensinar os irmãos ali naquela escola. Então, o que, que vai acontecer com isso aqui? O que, que vai acontecer com esse ensino de Paulo profundo da palavra? Então, Éfeso agora, a cidade de Éfeso torna-se agora um centro da expansão evangelística, porque você vai ter um resultado de uma palavra mais firmada, uma palavra mais sólida. Então, o que, que vai acontecer? Todos os habitantes da província da Ásia ouvem a palavra, porque essa palavra ela é multiplicada, tanto judeus como gregos. Então, só que aqui a gente precisa entender aqui a questão do todos, porque a Bíblia ela pega uma parte pelo todo. Então, a gente precisa entender aqui o conceito bíblico aqui e o conceito geográfico para entender a questão da Ásia. A Ásia aqui que é mencionada por Lucas não é o continente asiático, como os conhecemos nos dias atuais, mas era a província romana, localizada principalmente na região ocidental que hoje é a atual Turquia. Então, Éfeso era uma cidade muito importante dessa província. Você tem essa cidade geográfica ali, portuária, uma cidade estratégica, então estava bem conectada, estava bem centralizada, então era um centro importante dos comerciantes, então assim ela se torna esse centro estratégico para que o evangelho possa ser levado a mais e mais pessoas. Então, pessoas chegavam na cidade, ouviam a palavra, podiam levar para outros lugares, mas ainda existe algo ainda muito importante, porque Paulo ensinava em Éfeso, mas a palavra ela não fica preso em Éfeso por causa desse ambiente cosmopolita, desse ambiente comercial. Essa palavra ela multiplica, ela sai dos arredores ali, tá? E Paulo, ele com o seu tempo de palavra, ele vai formar aqui discípulos eh, para esses discípulos formarem outros discípulos. Então, essa é a ideia. Então, Lucas não está aqui dizendo que necessariamente que Paulo pregou pessoalmente a cada pessoa. Muito pelo contrário, os discípulos que ele ministrou ali na escola de Tirano, esses discípulos multiplicou a ideia do evangelho. Então, o evangelho ele abre um leque muito grande, ele avança porque começou a se multiplicar os seus discípulos. Então, Paulo ensinava os discípulos aprendiam a palavra, os discípulos viviam a palavra e os discípulos levavam a palavra para outros lugares. Então, e isso
faz parte do evangelho. Então o evangelho ele cresceu assim, ele cresce dessa forma, ele cresce de forma extraordinária, né? Algo de Deus, algo do Senhor. Então, é, qual era o grande segredo aqui da multiplicação? Então, o grande segredo aqui da multiplicação é que Paulo ele não centraliza toda a sua obra em si mesmo. O que que ele fez? Quando ele estava ali ensinando, ele está fazendo o quê? Um investimento. Então, todas as vezes que a gente discipula, que a gente tem as escolas, tem o seminário, você está orientando, você está criando discípulos ali, né? Você está pregando a palavra do Senhor e que ela se multiplique. Então, e esse princípio aparece claramente mais tarde, você vê ali em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, quando Paulo orienta Timóteo, o que Paulo diz? O que você ouviu de mim, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros, ou seja, que esse evangelho se multiplique. Então, a ideia de Paulo é que o evangelho venha se multiplicar. Então, primeiro Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Então, esse é o verdadeiro discipulado, ou seja, o bom professor não forma alunos eternamente, dependente dele. Ele vai formar aqui discípulos capazes de ensinar a outros discípulos, a outros irmãos. Então, esse é o princípio do evangelho. Então, o avivamento e o ensino da palavra caminham juntos. Então, você é um cristão avivado, mas você também precisa estar com a palavra. Ou seja, você não pode ser um crente em que a sua perna é maior do que a outra. Você tem que andar equilibrado. Avivamento, mas a palavra. Então, Éfeso vai nos apresentar o quê? Esse equilíbrio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, encontramos ali línguas e profecias. Em Atos 19, deixa eu deixar isso aqui claro aqui para vocês, só para a gente ficar mais pedagógico aqui. Esse ponto é muito importante. Olha só esse ponto, como ele chama a atenção. O avivamento e o ensino precisam andar, precisam caminhar o quê? Juntos. Então aqui eu frisei aqui, ó, em Éfeso também nós aprendemos um equilíbrio. Atos 19:6 encontramos línguas e profecias. Atos 19, 11 ao 12 encontramos milagres extraordinários. Mas entre essas experiências, Lucas coloca Atos 19, do 9 ao 10, 2 anos aqui de ensino diário da palavra. Ou seja, isso significa, o que que significa isso? Que o mesmo Espírito que consegue dons também conduz a igreja à verdade. Tá aqui, ó. O verdadeiro avivamento não produz apenas pessoas que sentem profundamente. O verdadeiro avivamento não produz apenas pessoas que sentem profundamente. Produz pessoas que conhecem e vivem e anunciam profundamente a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender aqui? Equilíbrio. Poder sem informação pode produzir superficialidade. Conhecimento sem o espírito pode produzir intelectualismo vazio. Mas a palavra e o espírito junto produzem o quê? Discípulos maduros e missionários. Então, equilíbrio. Então, Atos 19, versículo 9 ao versículo 10, nos ensina equilíbrio. Avivamento e ensino precisam andar e caminhar juntos. Tem avivamento, tem ensino. Tem ensino, tem avivamento. São gêmeos. São gêmeos. Tem que andar juntos, tá? E assim a gente encerra esse primeiro ponto. E agora a gente parte para o segundo ponto aqui da revista aqui para a gente dar continuidade na palavra. O segundo ponto, a temática é o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Então,
Só daqui a gente vai entender que o evangelho ele produz um impacto. A palavra produz um impacto. Então, o Espírito Santo ele confirmou o evangelho com milagres extraordinários, expôs a diferença entre a fé autêntica e as trevas e fez a palavra crescer poderosamente em Éfeso. Então, algo aqui foi muito claro, né? Muito claro. Então, aqui nós temos o ponto 1, a manifestação extraordinária do poder do Espírito. Veja que aqui, ó, deixa eu frisar isso aqui. Poder do Espírito, não poder de Paulo. Poder do Espírito, tá? Então, em Éfeso, o que vai acontecer? Que Deus ele vai derramar do teu Espírito. Milagres extraordinários vão acontecer por intermédio de Paulo, mas tudo é ação do Espírito, tá? Por intermédio de Paulo, é, o Paulo vai demonstrar que há uma autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos, o poder que, apesar de ele ser um instrumento para ser usado pelo Senhor, mas o poder não era de Paulo, mas estava com Paulo, né? O poder estava com ele, não era dele, mas estava com ele, tá? Então, Atos 19, versículo 11 declara, a declaração é: Deus, pelas mãos de Paulo, Deus, olha só, verso 11 aqui, ó. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, a ordem da frase aqui, nessa frase aqui, tem uma ordem teologicamente muito importante. Lucas, ele não diz Paulo fazia milagres. Ele diz Deus fazia. Paulo aparece como o quê? Como instrumento, pelas mãos de Paulo. Então, portanto, Deus aqui, o Espírito Santo é a fonte, é a origem, é o que jorra. Paulo é o instrumento. Paulo é o instrumento. O milagre é a manifestação desse poder divino. E isso protege as igrejas, os homens que são usados, quanto a manifestação do poder, né? Então a gente precisa entender que a glória aqui é de Deus. Paulo foi um instrumento usado pelo Senhor para operar milagres. Então, eu quero destacar aqui o ponto 2, só para vocês verem no nosso outro slide aqui. Olha só que coisa interessante aqui nesse ponto, olha só. Porque Lucas chama esses milagres de extraordinário. Então, há um porquê que ele chama de extraordinário. Lucas utiliza uma expressão muito forte em Atos 19:11. No grego é dynamis. Aqui, ó, dynamis. Traz a ideia de milagres não comuns. Ou seja, foi algo muito fora do controle do que nós imaginamos. Isso é, acontecimentos extraordinários, até mesmo dentro do ministério apostólico. Então, algo que não havia acontecido antes. Outra coisa muito importante. Lucas, ele vai reconhecer que estava acontecendo em Éfeso possuía um caráter excepcional. Portanto, não devemos transformar automaticamente um acontecimento extraordinário em Atos 19 em uma fórmula obrigatória para todos os tempos. O texto descreve aquilo que Deus soberanamente decidiu realizar naquele momento. Então foi algo extraordinário. O extraordinário deixa de ser extraordinário quando tentamos transformá-lo em fórmula. Então, não é uma fórmula, é algo divino, é algo de Deus, é soberania de Deus, é Deus colocando as mãos em todas as coisas para algo específico. Então, Deus ele é muito específico.
E olha só que interessante que estava acontecendo. Lençóis e aventais não possuíam poder. Não possuía. Mas no verso 12 relata algo impressionante. Veja que eu destaquei aqui, ó, lençóis e aventais não possuem poder. Mas em Atos 19:12, olha o que vai nos relatar. Lençóis e aventais usados por Paulo eram levados aos enfermos e aconteciam curas, libertações, tá? Isso aqui, e eu frisei aqui, ó, precisamos interpretar isso cuidadosamente. Os lençóis provavelmente eram tecidos usados para enxugar o suor durante o trabalho, mas eram levados para essas pessoas e elas eram curadas e libertas. Os aventais estavam relacionados às roupas utilizadas no trabalho manual. Então, esse aqui, Paulo, ele era fabricador de tenda, então ele usava isso. Isso não combina com o que sabemos de Paulo em Atos 18:3, onde Lucas informa que o apóstolo trabalhava fazendo tendas. Então a gente já sabe. Uma observação fundamental: Lucas não afirma que Paulo vendia esses objetos. É o que acontece hoje. Ele não vendia. Também não afirma que Paulo organizava campanhas para distribuir lençóis ungidos. Muito menos ensina que os objetos possuíam poder espiritual próprio. O destaque continua no verso 11, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui era o poder de Deus. Isso é o que acontecia, mas Paulo não usava isso para o seu benefício próprio. Os lençóis curavam, os aventais curavam, mas porque Deus proporcionou isso, não o homem. Não é o homem, não é uma fórmula mágica. Então, o que tinha ali? O dínamos, o poder de Deus, a graça de Deus, tá? Ó, milagre, deixa eu frisar isso aqui, milagre não é magia. Milagre é milagre, magia é magia. Então, há uma distinção aqui, ó, muito importante. A cidade era profundamente marcada por práticas mágicas e ocultistas, tá? Pessoas convertidas confessavam as suas próprias práticas e queimaram publicamente seus livros relacionados à magia. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 ao 19, conversões extraordinárias aconteciam, um grande avivamento, porque as pessoas que se convertiam, elas levavam seus livros de magia negra à praça pública e queimava. Então, Lucas aqui, ele destaca um contraste muito importante. Magia tenta manipular o sobrenatural. Fé bíblica depende soberanamente de Deus. Magia procura em controlar o poder através de objetos, palavra, fórmulas ou rituais. No Evangelho, Deus continua sendo Senhor de todas as coisas. Por isso, transformar lençóis, água, óleo ou qualquer outro objeto em uma espécie de amuleto cristão seria perder justamente a mensagem de Lucas que está transmitindo, ou seja, o objeto não controla Deus. É Deus, não cabe dentro de uma fórmula religiosa. Então, o que aconteceu ali foi algo extraordinário, algo de Deus, algo poderoso do Senhor. Então é Deus que faz isso, é Deus que estava fazendo ali naquele ambiente. E aí a gente volta aqui para o nosso slide, continuando aqui, o, o que Deus ele continuou fazendo ali naquele ambiente, na manifestação extraordinária do poder. Então, Deus ele vai demonstrar esse poder também sobre os demônios, né? Sobre
os demônios que estavam manipulando as pessoas ali. Então, em Atos 19, versículo 2, ele ele vai fazer algo sobrenatural aqui, ó. As enfermidades fugiam, os espíritos malignos se retiravam. Lucas ele não trata aqui automaticamente de doenças, de possessão demoníaca como a mesma realidade. Há curas, as enfermidades, a libertação de espíritos malignos. Então, algo extraordinário estava acontecendo ali. Então, algo altamente divino, ou seja, o evangelho estava sendo anunciado. Jesus é o Senhor e também sobre aquilo que Éfeso temia, né? Aquilo que Éfeso temia, né? É, o evangelho sendo anunciado ali naquele lugar, o poder da palavra de Deus sendo anunciado ali. Então, Paulo, os sinais ali que estavam acontecendo através da vida de Paulo, Paulo ele vai nos apresentar um princípio semelhante aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 18 e 19, quando relaciona a sua missão, aquilo que Cristo realizou por meio dele, por palavras, por obras, por forças, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo que estava acontecendo ali era o poder do Espírito Santo de Deus utilizando o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, tá? Então, o segundo ponto aqui, nós temos um confronto espiritual e a ruptura com o ocultismo. Você tem aqui um confronto espiritual e uma ruptura com o ocultismo, tá? Então, qual é a verdade central aqui? Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula de poder, mas foram envergonhados. Então, é, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. É, é algo que espiritual. É algo divino. Não é um amuleto. É uma autoridade espiritual que procede de uma verdade que você recebe através de um relacionamento com Deus. Então você tem aqui, ó, os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem o que? Um relacionamento com Cristo. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 14, você tem 7 filhos de Seva que identificados como exorcistas judeus, né? Eles tentaram expulsar espíritos malignos dizendo: "Eu ordeno a vocês por esse Jesus que Paulo prega". Por esse Jesus que Paulo prega. O problema é estar na própria expressão aqui que eles vão demonstrar. Eles dizem: Jesus que Paulo prega. Eles conheciam o nome, mas não conhecia verdadeiramente quem eles pregava, quem o nome pertencia. Então, falar do nome Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra coisa totalmente diferente. Vivenciar Jesus, ter um relacionamento com Jesus são duas coisas totalmente diferentes. Então você tem aqui uma cidade que era marcada por magias, você tem uma cidade que é marcada por ocultismo. Eles tratavam o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, como se fosse capaz de produzir algum poder. Mas Jesus não pode ser e nunca será e jamais será manipulado por ninguém. Não. Então há uma diferença muito grande entre conhecer o nome de Jesus e pertencê-lo, né? Pertencer ao Senhor. Então, você tem aqui no verso 15 a resposta dos demônios para esses camaradas, para os filhos de Seva. Ele diz assim, ó: "Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são?" Ou seja, Jesus ele possuía autoridade absoluta,
Paulo ministrava debaixo da autoridade de Cristo, mas aqueles homens estavam apenas tentando imitar uma autoridade que não possuíam. Então, por isso, o que aconteceu? Eles foram envergonhados. Os homens possessos avançaram contra eles, quebraram eles todinho, deixando feridos e obrigando eles a fugir. A autoridade espiritual não vem de repetir palavras corretas. Ela pertence a Cristo e ele capacita para falar em nome dele. É diferente. Então, existe aqui um contraste muito grande. Em Atos 19, versículo 11 ao 12, Deus realiza milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. No 13 e 16, homens tentam reproduzir esses resultados utilizando uma técnica. Mas a expulsão de demônios não é técnica, é poder de Deus. A diferença é fundamental. Paulo dependia de Deus. Os filhos de Seva tentaram manipular o poder. Na magia, o homem procura controlar o sobrenatural. Na fé cristã, discípulo se submete ao senhorio de Cristo. Ou seja, o nome de Jesus não funciona como encantamento, palavras secretas ou fórmulas religiosas, tá? Fórmulas religiosas. Então, qual foi o resultado aqui? Foram envergonhados, tá? Foram envergonhados. E aí nós partimos aqui pro terceiro ponto. A palavra cresce e transforma uma cidade inteira. Então, qual é a verdade central aqui? O crescimento. A palavra entrou na vida das pessoas, mudou crenças, confrontou pecado, transformou comportamentos e começou a impactar a própria cidade. Então, o que houve aqui? Um derramamento do Espírito. E aqui, resume aqui, olha, Atos capítulo 19, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Não só crescia, mas prevalecia, tá? E aqui eu quero voltar lá nos nossos slides lá, só para a gente ter um ponto de contato aqui muito importante. Olha só que coisa interessante isso aqui, olha. A palavra do Senhor, assim a palavra do Senhor crescia. Lucas encerra essa parte da narrativa declarando em Atos 20, declarando assim, ó, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra, assim, é importante porque aponta para tudo o que aconteceu anteriormente. Então você vê aqui, ó, verso 1 ao verso 7, discípulos foram instruídos e receberam o Espírito Santo. Versículo 8 ao 10, Paulo ensinou perseverante a palavra. Versículo 11 e 12, Deus realizou milagres extraordinários. Versículo 13 ao 17, a falsa espiritualidade dos filhos de serva foi desmascarada. E o versículo 18 ao 19, pecados foram confessados e livros de magia foram queimados. Então, tudo isso aqui aconteceu. Então, Lucas ele vai concluir assim, ó, assim a palavra do Senhor crescia, ou seja, há um crescimento da palavra, há um crescimento, pessoas estavam sendo transformadas, mudadas, tá? Mudadas. Outro ponto aqui muito interessante, olha, o que significa a palavra crescia no verbo grego? Ó, tá aqui, ó, crescer, aumentar, desenvolver. Então tá aqui, ó, um crescimento. É como uma criança que desenvolve, ó. Lucas não quer dizer que a palavra de Deus se tornou mais poderosa, mais
como se anteriormente fosse fraca. Significa que a sua influência estava se expandindo. Ele não estava dizendo que a palavra era fraca, ele estava dizendo que a palavra começou a se expandir. Pessoas começaram a ouvir, pessoas começaram a crer, pessoas começaram a abandonar suas velhas práticas, foram transformadas, houve um encontro verdadeiro aí com o Senhor. Então, a palavra ela prevalecia, tá? A ideia de prevalecer aqui, ó, é força, domínio, superioridade. Então, em Éfeso possuía idolatria, vou frisar aqui, ó, possui idolatria, magia, ocultismo, fortes interesses econômicos ligados à religião pagã. Mas Lucas apresenta algo extraordinário. A palavra começou a vencer aquilo que durante anos dominava aquelas pessoas. A magia perdeu seguidores, o pecado foi confessado, livros ocultos foram queimados e o nome de Jesus foi engrandecido. Em Atos 19, não apresenta o evangelho fingido das trevas, apresenta as trevas perdendo espaço diante do evangelho. Então, aquela palavra que Deus dá a Pedro se cumpre: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós encontramos aqui algo espiritual, uma igreja eh, que pode, que cresce, que houve um crescimento não só de aumento de números, mas de aumento de poder, de profundidade, tá? De mente. O evangelho aqui, ele atingiu a mente, ele atingiu os corações, ele atingiu a conduta, ele atingiu os hábitos, os valores. Então o evangelho, ele começou a atingir dimensões em que a filosofia, a intelectualidade, o humanismo, o ego não consegue atingir. Então a palavra de Deus, ela transforma, ela muda o ambiente. Então pessoas começaram a ser mudadas, o ambiente estrutural de Éfeso começou a ser mudado, porque a palavra começou a ser pregada. Então, a palavra, aqui é uma sequência aqui, ou seja, a palavra transforma corações, corações é transformado, as suas escolhas é transformado, as coisas começam a ser transformadas, os comportamentos, é, e isso há um impacto na sociedade. Então a cidade de Éfeso foi altamente impactada pelo poder da palavra de Deus. E aqui a gente termina o segundo ponto, tá? E nós vamos para o terceiro ponto aqui. Então no terceiro ponto, nós temos aqui a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Ou seja, os gentios, quem eram os gentios? Eram os povos que não pertenciam eticamente a Israel. Então, eles eram chamados de gentios. Somos chamados de gentios porque nós não pertencemos a Israel. Então, Éfeso era majoritariamente gentílica, porque não tinha ali 100% da cidade judeu, tá? Então, a presença do Espírito aqui vai mostrar a promessa, o derramado do Espírito aqui sobre outras nações. Então, em Cristo, barreiras aqui são quebradas, culturas são quebradas, são vencidas, e você tem aqui a formação de um novo povo para glorificar a Deus. Então você tem aqui o impacto do derramamento, né? Do derramamento do Espírito em uma cidade. Então, tá aqui, ó, as escrituras vai chamar os gentios, né? Os povos que não pertencem eticamente a Israel. Então tá aqui, a gente já sabe quem são os gentios, né? Os gentílicos, né? Eles não pertencem não há um pertencimento ao povo de Israel, mas isso não quer dizer que a presença do Senhor também não é derramada sobre esses povos. Então, você tem aqui uma sequência depois do, do, de, do episódio aqui dos filhos de Seva, o episódio terrível dos filhos de Seva, deplorável dos filhos de Seva.
Então, o que vai acontecer agora? Que vai cair um temor sobre todos aquela cidade. Num temor de quem? De Jesus. No temor do nome do Senhor. Então, o nome do Senhor, ele é engrandecido aqui agora. Então, você tem aqui alguns resultados. Primeiro, o temor diante de Deus é exaltado o nome de Jesus. O temor aqui não significa simplesmente pânico, vai tratar aqui de um reconhecimento da santidade, então eles passam a reconhecer a santidade, a autoridade, o poder de Deus, e isso vai produzir algo excepcional. O que que vai produzir? Um arrependimento, né? Uma mudança, um arrependimento genuíno, um abandono visível do pecado. Isso aqui é extraordinário que acontece. Então, aqui uma conexão muito importante com o livro de Joel, né? O livro de Joel, há uma conexão aqui, onde Deus ele chama e ele diz, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então isso aqui começa a acontecer aqui na cidade de Éfeso, né? O verdadeiro mover aqui do Espírito Santo, ele produz não só emoções, ele não produz só emoções, ele vai produzir o que aqui? Um arrependimento, uma mudança, uma transformação genuína. Então, quando o coração muda, hábitos mudam. Os convertidos de Éfeso não esconderam seus livros de magia. Eles levaram à praça pública, queimaram aquilo ali. Então, eles destruíram aquilo ali, destruíram. Houve aqui uma ruptura com o passado, uma ruptura com o oculto, tá? Suas crenças, seus hábitos, seus valores, suas escolhas. Então houve aqui um arrependimento, tá? Um arrependimento. Teve aqui, e nisso gerou também um problema financeiro, né? Gerou um problema financeiro. Mas o impacto foi grande naquela cidade. O impacto foi grande, tá? Deus, ele vai transformar aqui a economia. Por quê? Porque Éfeso possuía forte ligação com o culto a Artemis, a chamada Diana na tradição latina. Artesãos produziam pequenos santuários, objetos relacionados a deusas, e um deles, chamado Demétrio, percebeu algo preocupante. Por quê? O evangelho estava afetando o quê? Os negócios, porque as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam aceitando a Jesus. E eles reconhecem que Paulo havia persuadido muitas pessoas, ensinando que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Então começou a cair as escamas. Então esse testemunho é impressionante, porque vem de um adversário do evangelho. Demétrio estava involuntariamente reconhecendo o alcance da missão de Paulo. Então, algo extraordinário estava acontecendo ali. Algo extraordinário. Então, Demétrio, ele vai apresentar aqui a questão como defesa da religião e da honra de Artemis. Porém, em Atos 19, versículo 24 a 27, mostra que havia também um forte interesse econômico por trás aqui. Porque eles estavam perdendo o quê? Posse, estavam perdendo dinheiro, tá? Então, a sequência aqui é simples. O evangelho muda a fé muda valores, os valores mudam os hábitos mudam o consumo e os novos comportamentos começam a atingir as estruturas econômicas, tá? Então, por isso havia ali, houve ali uma oposição, tá? Enquanto o evangelho não incomodava os negócios da idolatria, dos seus comércios, havia tolerância. Quando começou a transformar escolhas, apareceu o que ali? A resistência, tá? Apareceu a resistência. Então, o evangelho não precisou organizar uma revolta. Não. Isso aqui é muito importante. Paulo não aparece destruindo templos,
não encontra cristãos quebrando imagens pelas ruas, simplesmente ele prega o evangelho, ele fala a verdade e as pessoas verdadeiramente se convertem, verdadeiramente, espontaneamente abandonam as suas práticas, os seus erros. Então, assim o evangelho transforma o social, acontece de dentro na sociedade, de dentro do ser humano, acontece de dentro por fora essa transformação. Então, corações são transformados, vidas são transformadas, famílias são transformadas, hábitos são transformados e a sociedade é impactada pelo evangelho, né? Então, nisso, o que que vai acontecer? Vai acontecer um grande tumulto, né? Um grande tumulto que acontece aqui. Então, a oposição culminou em um grande tumulto registrado em Atos 28 ao 41. A multidão gritava: Grande é Diana dos Éfesos, grande é Diana dos Éfesos. E finalmente a escravidão da cidade conseguiu acalmar. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a população e lembrou que qualquer acusação deveria seguir os procedimentos legais, tá? Deveria seguir os procedimentos eh, da cidade, os procedimentos romanos ali daquela época. Então, Lucas ele vai demonstrar aqui que Paulo e seus companheiros não estavam promovendo desordem civil, mas eles estavam pregando a palavra de Deus. E aqui a gente tem exemplos históricos, né? Exemplos históricos aqui do derramado do Espírito. Então, você tem aqui o Pentecoste que inaugurou uma nova etapa na história da igreja. Você tem aqui ao longo do século diferentes movimentos de despertamentos demonstraram períodos de intensa renovação espiritual e evangelização do Pentecoste, da palavra de Deus. Você vai ver aqui o primeiro aqui, um dos primeiros aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, o primeiro acontecimento que a Bíblia registra, que é no Pentecoste, a promessa que Joel ele vai citar no capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que o Senhor ele derramaria o seu espírito no poder sobre toda a carne, né, sobre toda a carne. E Jesus ele vai reafirmar isso aqui no, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, recebereis o poder ao descer sobre vós e o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, o Espírito é derramado, o Espírito vem. Então foi um marco na história da redenção. Então a partir daquele episódio de Atos 2 ali, a igreja ela passa a ser testemunha de Cristo, ele passa a ter o poder de Cristo. Então ele vai atravessar fronteiras, culturas, geografia, etnias através do Pentecoste, do poder do Senhor. Então o Pentecoste ele vai produzir essa experiência sobre a igreja, sobre a missão evangelística. Então você vai ter aqui agora os movimentos pentecostais, os movimentos, tá? Então, algo muito interessante a gente precisa aqui entender. Os acontecimentos de Atos 2 possuem um lugar único, irrepreensível na história, tá? Os avivamentos posteriores não inaugurou uma nova era. Então você tem os avivamentos, eles não estão inaugurando, eles acontecem dentro de uma era já inaugurada, tá? Não é uma nova era, já é uma era que já foi inaugurada. Por isso, quando falamos do derramamento ao longo da história, estamos falando de períodos em que Deus desperta intensamente a sua igreja, períodos de renovação daquilo que já foi derramado, daquilo que já foi inaugurado, daquilo que já veio. Então é uma renovação, tá? Isso aqui a gente precisa entender. Então você tem aqui é, em, em, em 1904, aqui, ó, 1904 você tem aqui os países de Gales, tá?
Depois do Pentecostes, você tem aqui os países de Gales, um importante exemplo histórico aqui. O nome mais conhecido desse movimento foi Evan Robert, embora o departamento não tenha começado somente com ele, as reuniões foram marcadas por ele, orações intensas, confissões de pecado, testemunho, participação ao longo de grandes movimentos de oração. Então houve aqui um movimento muito grande. Você tem aqui a Rua Azusa, tá aqui, ó, Rua Azusa, 1906 a 1909, tá? Com William Seymour aqui, com Charles Parham, são os homens que desenvolveram. Você tem aqui o pentecostalismo no Brasil, o pentecostalismo no Brasil, tá? Um movimento aqui no Brasil, esse derramar no Brasil vai chegando aqui com Daniel Berg, Gurnavling. Você tem aqui com o Luigi Francion, que trabalhou aqui com a Congregação Cristã do Brasil, que chegou aqui em 1910, antes do Daniel Berg Gunaving. Daniel Berg Gunaving ele vai chegar aqui pregando em 1911, e você tem antes aqui a Congregação Cristã do Brasil, que chega um ano antes, tá? Então você vê aqui os grandes avivamentos aqui do pentecostalismo, tá? Tudo isso pulsado pela palavra. Então, você tem Atos dos Apóstolos 2, você tem País de Gales, você tem a Rua Azusa, você tem Brasil, você tem Asburi, que foi um movimento de oração cristã, um movimento de renovação espiritual muito grande, tá? E aí, nós chegamos aqui, o Espírito, o derramamento do Espírito e a missão da igreja, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Então, o Espírito é dado para a missão. Então, qual o propósito do Espírito? Porque tem uma missão. O derramamento do Espírito e a missão da igreja. Então tá aqui, ó. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se a fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Então, o Espírito, ele foi derramado, tá? Para quê? Para uma missão. Então, antes de subir ao céu, Jesus declarou em Atos 1:8: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Então, você tem aqui a palavra grega poder. A palavra grega aqui é dínamos, poder, capacidade, força. Então, o que Jesus estava dizendo? Ó, recebereis capacidade, recebereis força. Mas você tem aqui uma familiaridade desse poder. E sereis minhas testemunhas. Portanto, o poder do Espírito não foi dado simplesmente para produzir experiências espirituais. O Espírito Santo capacita a igreja para testemunhar Cristo. E essa é uma ligação muito forte com o Pentecoste e a missão. Então você tem aqui que a igreja precisa testemunhar. Testemunhar o quê? Através do poder do Espírito, através das manifestações, tá? Então, quando o Espírito enche, ele capacita. Então, você tem aqui Pedro aqui, antes da capacitação, e Pedro depois da capacitação, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, os discípulos, eles foram ameaçados, mas estavam cheios do Espírito. E isso eles não recuaram, a igreja não recuou. Se você pegar a história da igreja, em diversas maneiras a igreja foi perseguida. Trajano, Domiciliano, Nero, e outros imperadores tentaram destruir a igreja, mas pela capacitação do Espírito Santo ela sobreviveu, e ela está sóbrio, viva até hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus que está. Então, em Éfeso, o derramar foi transformador. Então, houve uma expansão do evangelho ali, houve um poder do evangelho. Os habitantes ali ouviram a palavra, os discípulos foram formados, foram transformados pelo poder da palavra. E só a palavra
é capaz de fazer isso. Então, o avivamento, ele não sai do templo, ele não estar no templo, ele estar em Deus, né? O avivamento procede de Deus, ele procede do Senhor. Então, existe aqui algo muito poderoso da parte de Deus, tá? Muito poderoso que o Senhor ele proporciona para aqueles que seguem o ID de Jesus, o ID do Senhor, o fazer discípulos, procurar viver a grande comissão do Senhor. Esse poder do Evangelho é para a expansão do reino, para plantar igrejas, para fazer discípulos, para ganhar discípulos aqui no nome de Jesus, né? Então, três perigos que precisamos evitar aqui. Primeiro, avivamento sem missão, consumo religioso. A igreja busca experiências apenas para si mesma. Missão sem espírito, ativismo humano. Trabalhos muitos, mas confiamos apenas em estratégias e capacidades humanas. A expansão sem ensino, igrejas frágeis. Há crescimento numérico, mas não existe discípulos maduros. O padrão de Atos mantém as três coisas juntas: espírito, palavra e missão. Espírito, palavra e missão. Então, isso aqui é muito poderoso. Então, e aqui nós encerramos mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Então, em Éfeso, nós encontramos aqui 4 marcas: a verdade, perseverança, poder e transformação. Então, eu finalizo aqui perguntando: que prática precisamos abandonar? Que verdade precisamos ser restaurada? Onde o Espírito deseja nos enviar? Quando o Espírito sopra, Cristo é conhecido e vidas são transformadas. Então aqui nós encerramos mais uma revista. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, nos segue que terá mais explicações acerca da revista da Escola Bíblica Dominical. Então que Deus abençoe a nossa vida e continuamos cheios da presença do Senhor. Glória a Deus.